Imagina um país diferente. Imagina um país em que ter casa não é um sonho longínquo. Um país em que viver eternamente em casa dos pais não é uma fatalidade. Onde sair de casa dos pais e voltar para a casa dos pais não é uma ameaça constante. Onde as nossas casas e as nossas cidades são vistas como um direito e não como um negócio. Esse país é liberdade. Imagina um país onde não vives na dúvida sobre se o teu salário chega ao fim do mês, onde ter um contrato de trabalho é a regra e não a exceção, onde a conta do supermercado não sobe semana após semana. Um país onde os mais velhos não têm de escolher entre a refeição e o medicamento, onde os sonhos dos mais novos não acabam no balcão do check-in para a imigração. Esse país é segurança. Imagina um país de hospitais com as portas abertas, onde as mulheres grávidas não têm de correr não sei quantos quilómetros e não sei quantos números de telefone para saber onde podem ser atendidas. Um país onde nenhuma criança fica à porta do jardim de infância por falta de vaga e onde nenhum jovem fica à porta da universidade por falta de dinheiro. Esse país é modernidade. Imagina um país onde os homens e as mulheres ganham o mesmo pelo mesmo trabalho. Um país onde os pais imigrantes podem deixar as suas crianças na escola sem medo do insulto ou da violência, hoje legitimados pelos discursos do ódio. Um país onde cada uma pode levar o namorado ou a namorada ao jantar de Natal sem o olhar daquele tio que acha que no outro tempo é que era bom. Um país onde as nossas filhas e netas não têm medo de voltar para casa sozinhas à noite e cada uma vive como quer. Esse país é igualdade. Imagina um mundo diferente. Um mundo em que o acesso à informação não é dominado pelo algoritmo manipulado das redes sociais. Em que a vida dos de baixo não é determinada pela ganância dos mercados financeiros. Em que o clima não é um jogo nas mãos das indústrias poluentes. Um mundo onde as grandes potências mundiais, que justamente falaram alto contra a invasão russa da Ucrânia, não têm dois pesos e duas medidas quando o massacre é na Palestina. Quando tudo parece inclinado à direita, nem sempre é fácil imaginar um caminho de justiça e de igualdade. Mas num tempo de escuridão, o dia começa sempre com uma brecha de luz. Ficou mais fácil imaginar esse caminho depois da greve geral do início deste mês. Foi tanta gente que se agigantou num ato solidário e prescindiu de um dia do seu salário já curto para defender o salário de toda a gente. E esse ato corajoso, esse ato solidário, abriu caminhos. Foi a partir dele que resgatámos o debate para o centrar em quem trabalha, no seu salário, na sua vida, em vez de debatermos os fantasmas com que a extrema-direita quer impor a sua guerra cultural. Isso não é coisa pouca, bem sei, mas é apenas o começo. A grandeza deste momento mostra duas coisas. A primeira é que só a unidade consegue proteger o nosso povo. Se a greve geral contra o pacote laboral foi um fator de esperança em 2025, o dia em que o Governo retirar o pacote laboral pode e deve ser a primeira vitória de 2026. E a segunda coisa que esta greve geral prova é que num Parlamento dominado pela extrema-direita e pela direita extrema, a esquerda não prescinde de nenhum espaço, mas é nas ruas que encontra a sua força para derrotar essas direitas. São essas as lições que levamos para 2026. E é por isso que quando nos perguntam qual será a prioridade do Bloco no próximo ano, nós respondemos juntar toda a gente, criar todas as pontes para enfrentar as direitas que estrangulam a maioria do nosso povo com o custo de vida, o salário baixo ou o preço da casa. Juntar gente, criar raízes, juntar forças, criar pontes. Foi assim que no passado derrotámos a direita e a sua maioria absoluta.
E é assim que agora voltaremos a derrotar a direita e a sua maioria radicalizada. É nessa esperança transformada em luta, que nos encontraremos todos os dias. Um bom ano de 2026.